Se o áudio ficar um pouco longo, aí você acelera ele, tá bom? Veja só, eu acredito em maldição hereditária? Sim, eu acredito, né? Eu não acredito em maldição hereditária para aquele que entregou a vida para Cristo, né? Uma vez que a pessoa entregou a vida para Cristo, a Bíblia diz o que em Romanos 8, né? Nenhuma condenação há. Eu creio que essa condenação se refere não somente à questão do inferno, da não salvação, mas também se refere à quebra do domínio do reino das trevas sobre a pessoa. Agora, a pessoa que não teve ainda o sangue de Cristo em sua vida, né? A pessoa que ainda não teve o encontro verdadeiro com Cristo, de modo que a unção quebrou o jugo, né? De modo que a unção não veio sobre a pessoa ainda, a pessoa não se libertou ainda, a pessoa não realmente ainda teve, né? É, por questão pessoal, por escolha pessoal, porque quis ou porque não teve oportunidade, ainda não teve aquele encontro verdadeiro com Cristo, com o Espírito Santo. Eu acredito sim que nesses casos há uma maldição hereditária sobre a pessoa. De que forma, né, que as pessoas que não ainda foram libertas por Cristo verdadeiramente vivem isso? De que forma? Da seguinte forma, é, por exemplo, existem muitas famílias que o avô foi alcoólatra, né? O filho foi alcoólatra, o neto é alcoólatra, é, situações também de casamento, o casamento dos pais não dá certo, aí vem o casamento dos filhos também não dá certo. Isso é uma maldição hereditária? É, porque nós temos que entender o seguinte, o que é uma maldição, né? Como que eu posso definir, entender o que é uma maldição? Uma maldição é o que? É uma influência de espíritos malignos sobre aquela família, sobre aquela pessoa. O que é uma maldição hereditária? São espíritos malignos que perturbaram os pais, que continuam perturbando os filhos. Isso é uma maldição hereditária, né? Então a maldição nada mais é do que isso. É como a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que quando o espírito mal sai de uma casa, se ele voltar e ver aquela casa preparada para ele de novo, ele volta e traz mais sete piores do que ele. E o estado daquela pessoa fica pior do que o anterior. Então, o que acontece? A maldição hereditária é isso. Essa é a minha definição que eu vejo para a maldição hereditária. São influências, perturbações, ações de demônios sobre uma pessoa e que quando essa pessoa não quebra essas ações desses demônios, não expulsa esses demônios, eles continuam perturbando a família, perturba a geração subsequente. Isso é maldição hereditária. Agora, quando Jesus Cristo liberta, ele quebra e interrompe isso aí. É interrompido em nome de Jesus. É como a Bíblia diz, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, sim, se Jesus Cristo libertou, aí interrompeu aquele ciclo, interrompeu aquela cadeia de atuação demoníaca, interrompeu aquela morada de espíritos malignos naquela casa. Eles não mais moram ali. Agora, se não interrompeu, eles vão morando ali, naquela família, entende? Então, essa é a minha visão em relação à questão da maldição hereditária. Desculpa o áudio longo, tá bom? Agora, dando uma aprofundada nesse assunto, é o seguinte, em relação aos cristãos, né? Existem muitos cristãos que já aceitaram Jesus, se batizaram, certo? Creem em Deus, frequentam a igreja e ainda vivem sob maldição hereditária. Existe. Por quê? Porque muitas vezes, em certa área da vida, ele não quebrou, entendeu? Então ele aceitou Jesus, se batizou, tomou Santa Ceia, às vezes é até pastor, etc. Mas em certa área da vida, ele não se resolveu, ele não quebrou, entende? Ou seja, deixou uma brecha. Isso acontece, infelizmente. Eu sei que é polêmico isso, mas acontece. E eu conheço muita gente assim, né? Muita, certo? Cristão ali de igreja, aceitou Jesus Cristo, conhece a palavra, mas em certa área da vida, né? Em certo ponto, não quebrou, por exemplo, um trauma infantil, né, uma mágoa do pai, né, uma mágoa do pai, etc., que ela não conseguiu se libertar daquela mágoa, não conseguiu perdoar, trouxe isso para sua vida, trouxe isso para o seu casamento, transfere isso para os filhos,
e o inimigo se aproveita disso para criar situações. Então, eu entendo maldição hereditária nesse sentido, né? Essa é o meu entendimento. Aí a pessoa é cristã, mas não se libertou de uma mágoa, certo? E aí acaba dando brecha. Então, assim, essas especificidades eu vejo que acontece, entende?